Então, isso vai fazer o Python ficar mais rápido, provavelmente realmente a gente tem que seguir nessa parte do free threading. O objetivo final é que o Python não tenha mais o GIL no futuro. Até lá, ainda tem. Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Bom, nesse vídeo é um vídeo follow-up, na verdade, de um vídeo que eu fiz sobre o que tem de novidades no Python 3.14, né? Nesse vídeo aqui eu vou me focar um pouco mais na parte de free threading, que é uma das paradas que está vindo na versão 14. Já veio na versão 3.13, na verdade, quem está acompanhando os lançamentos da linguagem. Mas agora na 3.14, basicamente, a gente tem um suporte mais oficial, vamos dizer assim, né? Vou usar esse termo, mas não é exatamente esse termo, mas é um termo, dá para usar ele, tá? Então vamos dar uma olhadinha o que tem nessa versão, né? Não necessariamente o que tem nessa versão, né? Mas assim, o que eu quero falar a respeito hoje, que é a parte de free threading, tá? Bom, vamos começar o seguinte. Então, na versão 3.14, a gente está na Release Candidate 3, faltam no máximo 2 semanas. Quando sair esse vídeo, talvez falte até menos do que 2 semanas para o lançamento da versão 3.14. E o que eu quero falar hoje é nessa parte aqui, que é PEP 779, que é o Free Threaded Python Officially Supported, tá? Então, oficialmente agora a versão Free Threaded do Python está sendo suportada de forma mais contundente, vamos dizer assim, porque na 3.13 ela entrou como uma versão com um pouco ainda de teste e tudo mais, agora ela já está entrando com um pouco mais de decisório no sentido de que vamos seguir com esse caminho mesmo, né? Então acho que essa que foi a parada assim. Na 3.13 foi um teste e agora na 3.14 foi decidido que eu acho que realmente a gente tem que seguir nessa parte de free threading do Python, tá? O que isso impacta, eu também quero discutir um pouco sobre o que isso impacta no seu código, ou pode impactar no seu código, e mostrar alguns exemplos do que a gente pode esperar aí no começo, principalmente no começo, tá bom? Bom, então, a gente nós temos 3 fases, só relembrando aqui, nós vamos ter 3 fases, tá? Então, nós estamos passando para a segunda fase agora, tá? Eu tô vendo aqui minha câmera, né? Mas, enfim, nós estamos passando para a segunda fase agora, que é basicamente esse suporte oficial. A primeira fase foi essa etapa inicial de teste, verificar para a comunidade ver e tudo mais. E agora a gente vai entrar depois para a terceira fase, que está descrito aqui. Deixa eu aumentar a fonte. Any decision, vamos voltar aqui. Any decision to transition to phase 3 with free threading as a default or sole build of Python is undecided. Em teoria, a versão final que a gente vai ter é basicamente a versão free threading do Python e não a versão que a gente tem hoje no interpretador com a GIL, beleza? Então, deixa bem claro. O objetivo final é que o Python não tenha mais o GIL no futuro. Até lá, ainda tem, e aí é o que eu vou discutir agora. Hoje nós temos 2 versões. A gente tem a versão com a GIL, né, o Global Lock Interpreter, para quem não conhece, e temos a versão free threaded agora, tá bom? Então, se você for usar no seu código oficialmente a versão 3.14 com free threading, você vai ter que ou compilar do zero, óbvio, né? A versão do Python com free threading, ou baixar um pacote, ou baixar free threading já pré-compilado, ou o que quer que seja, alguma coisa que compile para você, tá? Eu vou mostrar aqui uma das formas para você baixar isso e tudo mais. Lembrando que essas decisões aqui estão definidas, elas estão definidas pelo Steering Council aqui nesse chat do Discord, nesse post do Discord, né? Então aqui, vou deixar o link também na descrição. Esse cara aqui está mais ou menos falando quais eram os objetivos e as assumptions que eles estavam esperando fazer, que é nesse cara aqui, na verdade. Beleza. Então nesse blog post do Discourse aqui do Python, tá? Discuss do Python, né? Discourse, eu tô falando Discourse, mas não sei se é o Discourse ainda que tá rodando aqui. Mas enfim. Então aqui era a ideia. Então a versão short term, né? Que é basicamente o que a gente já passou, que é a 3.13, né? A gente está num período experimental ainda, beleza? Então, experimental build aqui. E aí, aqui na 3.14 seria o midterm, né? Que nós temos confiança que, legal, a comunidade está gostando, o pessoal está querendo mesmo. Aí a gente vai ter todos os testes de versão de ABI, etc e tal, que tem que mudar e tudo mais, as changes que tem que ser feitas para rodar. E aí o long term vai ser basicamente we want no GIL to be the default. Então a gente vai poder ainda talvez futuramente baixar uma versão do Python que tenha o Global Interpreter Lock, mas a ideia é que eventualmente isso deixe de existir e os próprios core devs consigam dar manutenção somente na versão com threads, né? Free threading que eles chamam aí, que é o no GIL também que foi chamado lá atrás, tá? Então essa parte aqui. Bom, isso aqui eu acho que eu já tinha até comentado no meu outro vídeo. Se você não viu, eu vou deixar o link aí. Se eu não deixei, eu já vou deixar aí o link.
para o vídeo que eu falei sobre as mudanças na versão 3.14. Como eu disse, a versão 3.14 já está aí no limite. Eu até estou com a página aqui do PEP 3754, que é o Release Schedule. Deixa eu voltar aqui, que é o Release Schedule. Então eu estou aqui, PEP 3754, que é o Release Schedule do Python. E a gente está agora na versão 3.14 Release Candidate aqui, beleza? Então a gente já está nessa etapa aqui. E a final, então, está previsto aí para aqui 7/10, que é basicamente daqui 2 semanas, como eu falei, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha, o que eu quero falar mais a respeito desse cara aqui. Bom, para você instalar, então, a gente tem duas opções, como eu falei. A gente tem que compilar ou a versão com GUI ou a versão free-threaded, tá? Hoje as Release Candidates você pode baixar pelo site do Python, então é só ir lá em Downloads. Você vai vir aqui, ó, tem um Pré-Release, deixa eu aumentar a fonte pequena. Você vai no site do Python, você vai entrar em Downloads, né, All Releases. Vai vir aqui, tem um 3.14, clica na Pré-Release, vai abrir essa telinha, aí você vai ter que clicar aqui, que vai estar falando do quando foi o último release aí, né, que é o 3.14, que vai ser o 3.14 RC3, né, Release Candidate 3, aqui tem algumas explicações falando a respeito. Aí, beleza, você vai descendo e você vai chegar aqui nesse cara aqui para você baixar a versão, tá? Aqui, se eu não me engano, tá a versão normal, não é a versão free-threaded, tá? Provavelmente você vinha aqui, se não me engano, tem a opção para baixar o free-threaded. Não tá aqui pelo site, pelo jeito. Eu achei que tava, mas não tá. Bom, tudo bem. Enfim, eu não baixo por aqui. Normalmente eu não compilo por aqui, eu compilo de outra forma. Mas depois se você aí, caro ouvinte, assistente, enfim, quem tá vendo aí, procura aí como você instala. Minha sugestão de instalação não é por aqui, é óbvio. É basicamente você ou usar o PyEnv, que é esse gerenciador de versão do Python, tá gratuito no GitHub, ou, por exemplo, o ASDF. Acho que não sei se o ASDF tem já a versão, espero que tenha. Se não tiver, o PyEnv com certeza tem já por ele, tá? Então, você faz a instalação por aí e aí a gente pode começar a usar. No caso do PyEnv, minha sugestão também de instalação, que é a sugestão também do Python mesmo, é instalar usando Enable Optimizations e Enable LTO, indiferente de onde você estiver. Passe esses parâmetros no PyEnv. Para passar os parâmetros, vou só abrir aqui rapidamente meu terminal. Espero que esteja visível tudo aí, certo? Deixa eu dar uma expandida aqui nele. Vamos lá. Espere um pouquinho mais. Aí, perfeito. Acho que está perfeito aqui. Boa. Acho que tá bom. Legal. Então você pode basicamente instalar via terminal. Vou só mostrar aqui o comando. Acho que eu até deixei aqui já. Enable Optimizations. Então, deixa eu fazer o grep enable. Então tá aqui. Então eu fiz a instalação usando esse comando aqui, tá? Então você passa a flag configure opts, entre aí, passa o enable optimizations LTO e escolhe a versão do PyEnv, é bem facinho de usar. PyEnv, instala ele, né? Faz a instalação pelo site, tá mostrando certinho. Versions, vou mostrar as versões que eu tenho instalado na minha máquina. PyEnv, install, list, vai mostrar a lista de todas as instalações que tem disponível para você fazer, tá? Bem simplesinho assim. Aí você vai dar aí você vai executar aquele comando aqui, PyEnv install, e vai para a versão. Lembrando de passar essas configurações aqui. Beleza. Bom, tá instalado, tá tudo funcionando aqui. Já deixei prontinho para a gente conversar. Vamos abrir o VS Code aqui. Deixa eu abrir o meu VS Code. Bom, eu escrevi alguns scripts aqui. Peguei alguns scripts para fazer, que são o seguinte, para mostrar algumas das coisas que tem diferentes aí, tá? Então eu tenho dois diretórios aqui, o Py 3.14 e o Py 3.14t, que é o free threading. Então se você observar aqui no PyEnv também, a gente vai poder ver no enable aqui, pode ver que tem um 3.14 com um T no final também aqui, tá? Que é o do free threading, beleza? Então, se você tá lá, atenção ao detalhe desse Tzinho no final ali, tá bom? Bom, eu fiz alguns scripts, então um dos scripts foi esse, tá? Um currents.py aqui, ou tanto faz aqui em cima ou aqui embaixo. É o mesmo script, igualzinho os dois, tá? Só tô rodando, enfim, nos diretórios diferentes para rodar cada um com um interpretador diferente, tá bom? O que ele faz? Basicamente vai operar uma coisa dummy aqui no caso, para basicamente fazer uma soma de 1 milhão de números, certo? 1 milhão de dígitos, tá? Então eu só estou somando todos esses dígitos aí. E aí é que eu estou usando três tipos de executores que a gente tem. Então no Python a gente tem umas facilidades que eles chamam de Threadpool Executor,
Process Pool Executor e agora a gente tem o Interpreter Pool Executor. Eu coloquei aqui também para a gente poder observar algumas diferenças que vão acontecer, tá? Então, o primeiro item, Thread Pool Executor, como sempre, seria para usar para threads, tá? Então, a gente tem threads no Python. A gente já tem threads no Python, a gente não tem threads que basicamente rodam em paralelo com as threads nativas. Elas têm o lock interno, que faz basicamente um lock dessas threads e dos recursos do Python, tá? Tipo, se for CPU bound, vai fazer um lock dos resources. Se for IO bound, dá um release dos resources, beleza? Então, basicamente isso que o thread vai fazer aqui. Você já deve ter visto milhões de tutoriais na internet falando sobre isso. Process Pool Executor também, a gente já está cansado de saber que ele vai spawnar processos do Python. Então, você vai ter o processo principal e ele vai basicamente gerar processos secundários. E o Interpreter Pool Executor, que é um cara novo também que está vindo, veio na versão 3.13, né? Deixa eu abrir ele aqui. Acho que eu vou ter aberto aqui. Mas ele está vindo mais forte na versão 3.14, tá? Principalmente com esse cara tendo uma interface do Executor também agora, né? A gente tem uma interface do Executor, que é basicamente... Oxe, eu não tô achando aqui. Deixa eu vir aqui no Thread Pool Executor. Não. Tô procurando aqui só enquanto eu tô falando, mas beleza. Vai vir mais forte agora na 3.14. Então, o Executor... Boa, achei ele aqui. Deixa eu ver se achei. Deixa eu minimizar tudo aqui e mostrar para vocês. Então, o Executor, se você for procurar por ele, então, esse Concurrent Filters Interpreter Pool Executor, você não vai achar em versões antes da 3.14. E aí você pode até olhar aqui na 3.14 e aí vai falar que o Interpreter Pool Executor está sendo inserido na 3.14. É uma outra forma de você executar código paralelo, que ainda está bem... talvez ela já está aqui, mas eu diria que talvez esteja em algumas coisas em beta ainda. Tem muita coisa para o pessoal fazer aqui ainda, tá? O free threading também, né? Não estou falando que não. Mas principalmente na parte de troca de dados. A gente vai ver um exemplo aqui que o thread pool vai falhar e eu vou ter que talvez tentar corrigir depois de outra forma, tá bom? Então eu levaria com um olhar mais criterioso esse cara aqui, apesar de ele ser bem interessante. Eu levaria ele com um olhar criterioso a respeito disso, tá? Então, eu coloquei ele aqui mais como uma forma comparativa. Qual que é a ideia dele? Você vai, dentro do mesmo processo, você vai spawnar, na verdade, interpretadores diferentes. Então, o Python tem o conceito de interpretador, que vai executar o código. A gente consegue... Existe lá dentro, sempre existiu, é que ninguém nunca usou, existe uma forma de você criar, e aí o pessoal expandiu, na verdade, isso aqui com isso aqui, spawnar diferentes interpretadores, tá? Tanto o Interpreter Pool Executor quanto o Process Pool Executor sofrem um pouco do mesmo problema, que é Shared Memory, tá? Então, assim, eles não sofrem disso, na verdade, né? Eles não compartilham memória, por exemplo, como as threads. Eles têm seu próprio espaço de memória. Consequentemente, se você quer fazer operar em dados, você tem que copiar os dados para outro espaço de memória. Portanto, você vai ter o custo de cópia de memória. A gente sabe disso nos processos, faz muito tempo que o Process Pool Executor existe no Python, mas o Interpreter Pool Executor também sofre disso, tá? Então você vai ter também esse problema de cópia de memória. Então você vai ter problemas, dependendo do tamanho das coisas que você está copiando, você vai usar mais memória para rodar o mesmo processo, beleza? O mesmo interpretador, na verdade, no caso aqui, tá? Então vamos executar só esse cara aqui para a gente ver qual que é o output dele, né? Então eu vou rodar, de um lado eu tenho e do outro eu tenho P14T, tá? Não se enganem aí, tá? E aqui embaixo eu coloquei meio que... tá rodando meu PC aqui, né? Os processadores aqui. Então tá bem ocupado já pelo OBS, né? Então a gente tá vendo aqui que o OBS tá gastando 27 que eu tô gravando aqui. Mas vamos rodar então o concurrent. Então a gente vai ver o vrun, python-m, src, concurrents. Então eu estou rodando via UV, porque aí eu consigo ter um isolamento também aqui. Então vamos lá, vou startando 12 threads concorrentes e está rodando aí, beleza? O primeiro resultado aqui é a somatória, né? Para a gente ver que a somatória foi igual para todos e o tempo aqui que demorou. Então, aqui eu estou rodando no Python com o Global Interpreter Lock, lembrando que isso aqui é uma CPU Bound Task. Então, para a gente rodar usando threads padrão no Python com o Lock, a gente demora 4 segundos aí, vai. Chutando aqui, tá? Não é um benchmark muito apurado esse, tá bom? Que fique bem claro, esse não é um benchmark super apurado, tá bom? É só um teste básico pra gente observar algumas coisas. Legal, então o interpretador padrão 4 segundos, o processo 1.3 segundos e o
interpreters 1.26 segundos. Então, se a gente não removesse o Global Interpreter Lock, a parte de interpreters, subinterpreters, traria uma boa vantagem para a gente em relação, por exemplo, a mesma vantagem, talvez um pouquinho mais, em relação a processos, tá? Seria bacana isso daqui. Entretanto, porém, contudo, todavia, a gente está removendo, a gente não, né? A galera lá, infelizmente, não estou fazendo nada disso. Concurrentes, está sendo removido a GUI. Então, a gente tem agora threads normais do sistema operacional sendo executado. E aí aqui a gente consegue ver o resultado, então, agora do free thread. Então, para uma CPU bound, threads estão consumindo 1,25 segundos, o processo está consumindo 1,31 e o subinterpreter está demorando 1,57. Uma das características do free thread, aqui não está transparecendo tanto, mas é que ainda é um pouco mais lento. Acho que está até 5%, se não me engano, mais lento que o Python comum, tá bom? Com o Global Interpreter Lock, é isso. Sem threads reais, vamos dizer assim, né? Tá? Bacana. Então esse é um exemplo, tá? Do que eu vou testar. Outro exemplo, só para ilustrar também, é de I/O. Então eu vou fazer uma chamada a um endpoint aqui padrão, que tem esse dummy JSON aqui, usando o thread padrão, tá? Aquele thread, não o thread pro executor, que é uma facilidade, tá? Então eu vou explanar as threads aqui, vou fazer só 10 chamadas de I/O, é curtinho, só pra gente ver também aqui o que acontece, tá? Então esse aqui, o resultado vai ter que ser basicamente igual nos casos, quase, né? Não em todos, porque provavelmente a gente vai sofrer um pouquinho no processo, mas tudo bem, vamos lá. Então vou rodar aqui, é o I/O thread, né? E aqui eu vou rodar também o I/O thread. Lembrando que eu só estou rodando threads aqui, então, beleza? Então, tempos iguais, quase, né? 0,5 segundos ali, talvez se eu rodar mais vezes vai dar menos um e mais no outro. Enfim, tanto faz aqui, tá? Então a diferença é bem pouquinho aqui. Por quê? Porque, como você já sabe, a I/O bound libera a Global Interpreter Lock e aí consegue rodar em paralelo também, tá? E aí a gente tem o CPU Thread, é basicamente que esse teste nem vai ser tão forte, porque só estou fazendo um parser de um HTML 10 mil vezes, né? Ele nem vai ser tão crítico assim, porque vai ser uma diferença muito pouca, tá bom? Então vamos rodar aqui. Então é o CPU Bound, CPU Thread, e o CPU Thread. Legal? Aqui vai dar um pouco mais de diferença, e aí a gente pode rodar de novo para ver. Então 1.9 segundos, 1.73 segundos. A gente pode rodar mais uma vez aqui para ver. E aí a gente pode observar aqui embaixo como está a operação do sistema operacional. Talvez o meu OBS esteja consumindo mais do que o necessário. Mas aqui, em teoria, na prática, né, tem que ser desse lado aqui do coisa, tem que ser sempre menor. Indiferente tem que ser menor do que o desse lado aqui da GUI, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem o Interpreter Lock, tem o Lock que vai locar porque é CPU Bound, tá? Então sempre vai ser menor. Quanto menor? Vai variar. Depende muito da carga que você está fazendo. Aqui está sempre em cerca de 20 segundos, 10 segundos, mais rápido, certo? Belezinha? Então 97, 73, 282, 183, 170. Então de 10, né? Desculpa, milissegundos, né? Porque aqui nós estamos respondendo em 1 segundo, ponto alguma coisa, né? Então 1.89 e aqui está dando 1.62 segundos. Então vai ser sempre um pouquinho mais rápido. Aqui é uma carga, como eu disse, é uma carga leve. Eu estou fazendo só 10 mil requisitos, 10 mil threads aqui, né? Para poder fazer só um parsezinho HTML. Bem coisa simples, tá? Para a gente operar e ver as diferencinhas aí. Um que vale a pena comentar aqui é o de lista. Então esse cara aqui é um caso muito específico, porque assim, quando a gente tinha o GUI, ele protegia a gente de algumas coisas, né? Então quem está acostumado com programação paralela de verdade, sabe que você tem todo um arcabouço necessário para isso, tipo semáforos, locks e tudo mais. Como a gente tem no Python o Global Interpreter Lock, a gente não dá um tiro no nosso pé com relação a isso. Mas agora sem, a gente vai poder dar um tiro no nosso pé. Então eu fiz aqui um exemplo bem simples, tá? Onde eu tenho uma lista global e eu vou operar nessa lista appendando itens nela, certo? E aí no final das contas eu vou comparar a lista que eu appendei usando threads, né? Então fui criando as threads aqui com uma lista igual, que deveria ser igual. Então, ou seja, eu estou inserindo 10 mil itens dentro de uma lista na ordem, porque eu estou basicamente pondo aqui os argumentos, certo? Na ordem aqui, passando e colocando a lista. O que vai acontecer? No modelo de
do Global Interpreter Lock, isso vai ser sequencial, porque é CPU bound. No caso do Free Threading, não é CPU bound, é CPU bound, mas não é eventivamente paralelo. Não é virtualmente paralelo. Aqui seria virtualmente, vamos dizer assim, e aqui é. Então eu vou rodar ele aqui só para vocês verem. É o list thread. Então esse cara aqui, ele sempre vai dar certo. Esse cara aqui, ele eventualmente pode não dar certo. Então assim, quem trabalhou já mexeu com thread sabe que pode ser que tudo dê certo. Pode ser que em algum momento não dê. Então eu vou rodar de novo cada um deles. Tá? Ó, aparentemente, meu modelo de free threading está funcionando perfeito. Legal. Não está dando problema nenhum. Muito bom. Ó, show de bola. Vou dar mais uma vez. Pô, maravilhoso. Agora eu vou fazer uma coisa, que é o seguinte. Não é o comum, é óbvio, mas assim, é só para ilustrar aqui. Eu vou fazer... Não, X que não é esse aqui. Eu vou rodar o mesmo modelo de free threading 5 vezes. Uma atrás da outra. O que não faz diferença nenhuma. Só que eu quero mais vezes. Por quê? Eu quero ver em algum momento se isso vai dar erro. Ou seja, em algum momento que algum processo usou todas as threads, alguma coisa na minha máquina e tudo mais, e as threads acabaram ficando fora de ordem por alguma razão, vai dar erro. Porque eu acerte quem inseriu o item dentro, o item fora de ordem. Aqui já deu tudo certinho, tá vendo? Em algum momento isso pode acontecer, porque eu estou trabalhando com threads e as threads são paralelas. E eventualmente uma entra na frente da outra e aí já era. Né? Então aqui já aconteceu dar mais vezes o problema. Então atente-se se você tiver objetos que são shared, né? No caso aqui dessa lista, usando free thread você vai dar um tiro no seu pé, tá? Então tome muito cuidado aí, você vai ter que usar semáforos, por exemplo, para contornar isso daqui, beleza? E o último exemplo que eu queria mostrar aqui no vídeo é esse aqui. E aí esse exemplo aqui é justamente para ilustrar também a parte dos subinterpreters. É um exemplo um pouquinho mais complexo, tá? Onde eu estou criando alguns data classes também. Eu estou fazendo uma chamada naquele mesmo endpoint que eu mostrei no começo do users lá do dummy JSON, retornando esse dummy JSON. E aí eu estou calculando aqui a distância. Esse dummy JSON me retorna o endereço do usuário e a distância da companhia que ele trabalha. Eu estou fazendo um cálculo simples aqui de Haversine para basicamente pegar a distância entre dois pontos. E aí eu estou processando esse cara e estou retornando os dados. Então, aqui embaixo é a minha função que chama para cada um dos executores. Estou chamando thread pool, process pool e o interpreter pool, tá? Cada um deles. Primeiro eu vou fazer todo o fetch dos usuários e depois eu vou processar todos os usuários. Não estou fazendo o fetch e o processing ao mesmo tempo. Estou separando, porque aí eu consigo saber o tempo de IO-bound, que demorou para fazer todas as requisições, e o tempo de processamento efetivo desses usuários, tá bom? Legal? Então vamos executar aqui primeiro no coisa, é o complex script, e aí a gente vai ver aqui o tempo da thread por executor, quanto tempo ele vai rodar, e aí vocês podem ver aqui embaixo que o IO-bound foi no talo tudo, né? O process pool também foi no talo, e o interpreter também foi lá. Então demorou aí 4 segundos para fazer um fetch de todos os usuários, 100 usuários. Demorou menos de 1 segundo para calcular. O processo demorou 3 segundos, 4 segundos para calcular. Aqui demorou 4 segundos para fazer e é 18 segundos aqui. E aí eu vou rodar o mesmo cara desse lado aqui. Complex script. Não vai dar diferença quase, vai ser uma diferença muito pequena. Porque basicamente eu estou processando pouca informação, né? E informação é autocontida. Mas eu queria só mostrar uma outra coisa. Então aqui o tempo foi quase o mesmo, talvez. Alguma coisa no meu computador aqui deu 4 segundos, aqui deu 1.8. No caso dos fetchings. Aqui eu estou fazendo fetching de menos usuários. Deixa eu corrigir meu script aqui. Complex, eu tenho que fazer de 100 usuários aqui, Rodolfo. Cadê? É de 100, né? Tá. Pode ser que eu esteja fazendo o mesmo usuário mais de uma vez? Não tem problema. Aqui. Irrelevante, né? Então, pode ser que eu esteja fazendo o mesmo. Irrelevante, né? Vamos rodar de novo aqui. Eles têm que dar o mesmo tempo, quase o mesmo tempo, em todos os aspectos. Aqui é para mostrar que, ambos os casos, a gente, como é mais IO bound do que CPU bound, eu vou ter pouca diferença aí, né? O de CPU bound era aquele exemplo de somar lá, que aquele lá faz um pouco mais de sentido. Esse aqui, as diferenças vão ser muito pequenas. Então, assim, nunca vai acontecer disso, tá? E aí eu vou fazer uma discussão aberta sobre isso. Tá, beleza. E aí eu queria mostrar só uma coisa do Interpreter Executor, que é o seguinte. Hoje, os subinterpreters, eles não trabalham tão bem dependendo do tipo de dado. Então, hoje eu estou retornando um dict. Se eu fosse retornar um object, eu crio um object aqui para basicamente
retornar esse dict fazendo um parser, basicamente criando um objeto, né? O que vai acontecer? O subinterpreter, ele não vai conseguir processar isso, porque o tipo do dado não está suportado ainda. Tem que fazer alguma manobra aqui para tentar suportar ele. Eu acho que eu pus nesse lado aqui, então vou rodar desse lado aqui também. Provavelmente. Aqui, beleza, deu erro. Então, ele vai dar um erro de not shareable object, tá? Então, os subinterpreters vão ter essa limitação. Eu queria trazer para falar dessa limitação deles. Apesar de eles serem legais, tem essa limitação. Tem uma outra forma de você processar dados usando paralelismo. Eles têm esse probleminha aí também que vai ter de cross-shareable information. Beleza? Tá? Legal. Então, a última coisa que eu queria abrir para discussão é o seguinte. Que é um erro, e eu acho que vale a pena reforçar de novo essa palavra que esse erro acontece, é que Python é lento porque tem o interpreter lock. Não é verdade isso. É verdade em parte se você usar código paralelo. Se não usar código paralelo, ou concorrente, enfim, paralelo no caso, né? Se você não tentar usar código paralelo CPU bound, isso não é verdade. Python não é lento por isso. Gostaria que fosse lento por isso, porque aí teria sido isso, basicamente estaria sendo resolvido, mas não é esse o motivo. É o mesmo motivo que toda linguagem interpretada que não tem tipos definidos você tem que inferir o tipo, fazer todo um pré-processamento e um pós-processamento e um processamento em tempo de execução, que demora muito mais tempo. Isso pode ser minimizado com just-in-time compilers, que nem JavaScript minimizou. Então, isso vai fazer o Python ficar mais rápido, provavelmente com o JIT. Mas, para processamento paralelo, tendo a remoção do Global Interpreter Lock, é vantajoso para operações que hoje a gente realiza paralelo com processos, por exemplo. Que a gente precisa usar processos ao invés de threads. Processos são mais custosos, tem mais uso, tem um maior consumo de memória, porque você precisa copiar todo o espaço de memória para rodar o processo, né, ou das suas variáveis e tudo mais. Criar um interpretador novo, enfim, todo um uso de memória excessivo, e as threads vai me ajudar bastante nisso, tá? Então é uma vantagem muito legal, eu acho que vai trazer mais benefícios e novos casos de uso. Por exemplo, servidores web pode ser uma coisa interessante, porque hoje os servidores web eles sempre spawnam processos, né? Então, se você está usando um Unicorn ou algum outro servidor de aplicação web, né, Python, mas WSGI ou ASGI, normalmente eles spawnam processos para suprir a necessidade de você ter múltiplas conexões ali e não ficar travado, esperando, né? Com threads isso pode ser que seja uma vantagem, porque você vai ter um uso menor de memória para esses caras e ao mesmo tempo vai ter paralelismo ali na CPU. Beleza? Então acho que é vantajoso, não vejo desvantagens, só vejo vantagens, mas não é isso que vai deixar o código necessariamente mais rápido, né? Tá? Então seu código não vai ser rápido por isso, vai ajudar talvez em alguma parte do seu código que está lento porque você estava usando threads em operações CPU bounds, certo? Porque às vezes a pessoa engloba tudo, que nem eu falei, ali no meu caso, eu separei, né, o que é IO bound e depois eu fui no que é CPU bound, ele tem novas chamadas, né? Por quê? Porque se eu deixasse tudo no meio do bolo ali, eu não ia saber o que tá demorando mais. Se é a chamada na API, que com certeza normalmente demora, ou se era o processamento efetivo ali, beleza? Bom, esse vídeo já ficou muito longo. Espero aí que quem curte Python ou que quer saber algumas coisas das novidades aí tenha sido útil. Não se esquece de deixar o like aí, se inscreve no canal, eu vou fazer mais vídeos. Agora, os próximos vídeos eu vou fazer ainda algumas coisas sobre Python, para lançar até. Mas espero que tenham gostado. De novo, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, valeu, um abraço e tchau!